Bom dia, meu nome é Maria Luísa Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a ADM da página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, na qual leva o nome do meu primeiro livro, que foi publicado em 2017. Na quadra de Isaías Vasconcelos. Quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, em adquiri-lo, você pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram, Maria Luísa Brasil Escritora, ou Facebook, Maria Luísa Brasil, o Messenger, que eu vou estar respondendo. E aqui em Iranduba eu estou vendendo no valor de R$25. E para a estrada ou para Manaus, no valor de R$35. Eu entrego via correio. Mas hoje eu não estou aqui para falar muitas coisas sobre o meu trabalho, mas no momento eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade, a homenagem de ontem da Câmara dos Vereadores, que eu ganhei das mãos da vereadora Larissa Gomes. E também eu gostaria de agradecer ao apoio de todas as pessoas que já adquiriram o meu livro desde o final do mês passado. Eu estou fazendo as vendas e eu estou conseguindo vender bem, e já está quase no finalzinho, e eu estou muito feliz com isso, porque eu estou conseguindo pagar minha faculdade com o dinheiro dos meus livros, com o meu dinheiro, que eu estou recebendo. E eu estou com muito orgulho de mim em relação a isso, porque eu queria ter um emprego e eu não tenho, por causa da falta de oportunidade que as pessoas com deficiência sofrem. Com falta de deficiência ou falta de experiência no currículo, que é o meu caso. Por eu ser deficiente, eu não tive a oportunidade, quando eu era mais nova, de fazer cursos avançados, por questões familiares, preconceito de algumas pessoas da minha família, que achavam que por eu ser nova eu não poderia fazer, sabe? E tudo mais. Mas agora eu tô sentindo um pouco da dificuldade que é arranjar um emprego. Então, eu não recebo nada, eu só recebo o benefício mesmo. E é isso. Mas o meu benefício não dá pra muita coisa. Deixar bem claro aqui. Até porque tem minha família que eu ajudo, tem os eventos que eu tento participar em Manaus, que a maioria dos eventos que eu sou chamada é em Manaus, então eu preciso estar indo acompanhada com a minha mãe. Ou com meu irmão, com meu padrasto. Mas hoje, o que importa é que eu estou aqui em mais uma tentativa de ler alguns capítulos da páginas de autores que eu já consegui. Que eu já fui presenteada. Que eu compartilhei esses trabalhos na minha página e eles me presentearam com seus livros. E ano passado eu ganhei o livro do escritor Thiago Maria, Sem Vergonha, Crônicas com e Sem Noção, publicado pela editora Balcão. E para homenageá-lo, agradecê-lo por ele ter me dado o livro e tá tentando acompanhar o meu trabalho, sempre nos projetos que eu tento trazer para a página, ele me ajuda, ele sempre apoia. E esse é um livro que o primeiro
A primeira crônica, pra mim, é muito divertida. Eu ri demais com a forma com que ele usou os objetos. Vocês vão entender quando eu começar a leitura. E também eu peço para que todas as pessoas que estão assistindo a live, que ainda não seguem a página, por favor, siga, curta e compartilhe com seus amigos, para que outros leitores, escritores, artistas conheçam o meu trabalho, para que, quem sabe, eu possa conversar com eles e divulgá-los. Sem vergonha. Crônicas com e sem noção. As crônicas de Thiago Maria são livros como o menino sem vergonha, que espia a moça no banheiro do colégio, sem compromisso, conforme assume o tamanho que o escritor julga necessário para tratar de cada tema, o cotidiano da cidade, a vida em família, as referências literárias, os desvaneios líricos cometidos. Afinal, todo assunto é possível na palheta de cores de um cronista. E com atenção ao ritmo das palavras, a cadência de cada frase, Thiago Maria se expõe na vitrine deste compilado, como quem não quer nada, mas leva tudo a sério, como convém aos cronistas. Guilherme Tal. Thiago Maria, ele mesmo confessa, tem relação antiga e intensa com as palavras, ora brinca, ora luta com elas. Ele desafia a significarem mais, a irem além do rotineiro, e cativando-as com elas constrói o elegante humor e a ternura de sem vergonha, a maneira dos grandes cronistas, que tratando do particular alcançam o universal. O nosso autor percorre idades, amores, tragédias, ironias, críticas, denúncias, até conselhos sentimentais. Oferece a leitores imaginários ou reais. Sem vergonha, traz histórias de todo o gênero, mas Thiago Maria nasceu cronista. Sem vergonha, traz histórias de todo o gênero, mas Thiago Maria nasceu cronista. Como tal, segue a regra de ser tímido e, sendo tímido, almeja a desvergonha das palavras, uma bela construção. Valesca de Assis, escritora. Solo e bem acompanhado. Vi nascer Thiago Maria. Já contei isso para vocês? Foi uma das coisas mais lindas desse mundo. Noite de alegria desmedida. Nasceu sorrindo. Mas esse não é o começo da história. Da história não. Nem perto. Antes nasceu Thiago Pedroso. De uma rica mãezinha e de um paizinho amado que de quero deram para ele um irmão e uma irmã. Eles e os avós e o restante da família e os amigos e os colegas ofereceram ao Thiago infância e juventude, com muita fortuna humana, para um rapaz raro, sensível e sem vergonha. Isso faz enorme diferença. Deixa marcas, eterniza histórias, molda caráter, transfere herança, transborda sentimento. Coraçãozão crescido. A vida resolve multiplicar as bênçãos. 3 filhos levaram a doçura deste recém-homem feito a um nível estratosférico. O desafio diário de estar cercado por tantas mulheres deixaria qualquer
muito esperto, e com Tiago não foi diferente. Ou aprendia a dominar as cordas do afeto, ou viraria boneco de teatro de marionete. Aqui uma confidência. A inteligência emocional ensina a aceitar os comandos e, vez por outra, discreta e seguramente mover-se por conta própria. E o Tiago e Maria, calma, estávamos chegando lá, e nem ele ainda sabia. A riqueza familiar e a intuição de talento provocada pela literatura, desde os bancos escolares, levou o outro Tiago, o Pedroso, lembra, a parar adiante de uma fada, Valesca de Assis. Ela se chama, e sei por mim, de seus muitos poderes. Por seu intermédio, a vocação das caras e se ensaia um escritor. É quando a sabedoria dos grandes mestres aparece e Valesca sussurra o nome Santa Sede ao promissor pupilo, uma oficina de crônicas de botequim. Aí foi sacanagem grossa. Garçom não teve descanso para dar conta de tanta simpatia e dom ao mesmo tempo, sem falar no fato de que encontrou seus pares, pessoas dispostas a encarar a seriedade das coisas com muita risada e a diversão com um método quase acadêmico. Em 2014, estamos chegando. Já autopublicado, faz parte da indestrutível turma Master inaugural, bem-aventurada a escrever o livro Maria Volta ao Bar, book 2014. Na página 147 deste volume, enfim, nasce Tiago e Maria, para ofertar todos os autógrafos do mundo. Deste ponto em diante, o mais certo é deixar este nosso Maria falar por si nas páginas que seguem. A lindeza de pessoa que ele é transparece em cada texto do livro solo. Com eles nos enternecemos, choramos de rir, filosofamos, rolamos no chão, colocamos certezas no banco dos réus. A condução leve e extremamente criativa escreve o Tiago entre um dos mais diletos herdeiros dos mestres, Antônio Maria e Luiz Fernando Veríssimo, com quem, aliás, dividiu a edição Cobras na Cabeça, book 2015. Desafio qualquer um a não amar este amigo, irmão, que a vida trouxe e o bar alimentou comigo. Foi uma paixão à primeira linha. Prelúdio. Mal de cronista é achar que escrever sobre algo é deixá-lo para trás. Olha a pandemia aí de novo. Me enchi a mão na cara com uma Covid tardia. Primeira vez? Perguntou o médico. Sim, respondi com uma sensação de vergonha. Às vezes, a gente tem dessas de se vexar na frente dos outros por ter feito tudo certinho, seguido as regras da natureza, da língua portuguesa e, quem sabe, até rezado no domingo de Páscoa. E apesar de toda a boa moral atendida, ainda tirar uma nota baixa, bater o carro, descobrir uma espinha, ficar doente. Aquele vexame que a gente passa de graça. A vida é assim, escolha sobre o que mostramos e o que escondemos com orgulho ou vergonha. Algumas vezes sem membrana de distinção, outras com as cores de certeza de
negligenciar por inteiro no convite. Os textos do Tiago se gritam desse jeito, debochado, no meio da rua, com os braços em movimento. Olha eu aqui, olha, eu também saí de casa, de ônibus, eu também amei, sem saber quando, eu também acreditei. Ser assim, sem vergonha, é uma função inteira de quem sente que é melhor viver das próprias regras que viver de piada pro vexame alheio, mesmo que isso te transforme em tua própria fonte de riso. Ler o Tiago é encontrar em cada texto uma Maria, às vezes fantástico e ousado, muitas vezes lúdico e incrédulo. Também tem um apaixonado, o pai, o que abre o olho, o que lava a louça, o que escuta os amigos, e um pouco ainda sobre para olhar a cidade, a praia, a vida, uma vida que desfila atrás de máscara, atrás de lente, de óculos, atrás de brilho do sol, um desejo constante de sempre tentar superar a vergonha, deixando tudo para trás. Ao contrário, vivê-la intensamente para dela sair mais humana. Qual Maria vai te encontrar? Todos, quem sabe. Saiba que aqui tua leitura pode ser afetada pela umidade do ar, pelo preço do café, pela temperatura da manhã, pelo presidente e até vejam só, pela floração dos ipês em Porto Alegre. Meu único desejo por ti e o que alguém já me concedeu, ousadia. Comece por onde quiser e vá até onde der. Volte no dia seguinte, ou não largue em cima da... Volte no dia seguinte, ou não, largue em cima da mesa, com a página aberta. Esqueça um copo por perto. Retorne na segunda-feira. Pegue de volta na próxima chuva. Carregue na sacola, na mochila, embaixo do braço, sobre o travesseiro, no passeio, com o cachorro, com as crianças, com ninguém, com todo mundo. Que para experimentar um cronista sem vergonha, não precisamos de noção. Natália Protásio, editora, cronista. Inocência. Alevino. Dia desses, lancei meu espinhel com uma ponta atada no dedo para ser puxada aos pouquinhos com aquela precisão dos antigos marujos. A linha madre arrebentou no primeiro tranco. Deu um laçaço que se me pega, me estraga. É que um distorcedor ficou preso em algum nozinho cego. Parti para um anzol niquelado, tamanho 8, para não enxarutar, chumbada, sem garantear. Óbvio que fiz mergulhar pelo esôfago até a base do estômago e provoquei quando me atravessou a garganta e quase fiz o meu intestino, mas pelo jeito era o dia da peste. Então me encharquei com os boêmios e mesmo assim não transbordei em cardume. Foi aí que eu abri uma peixeira do estômago até o umbigo e vasculhei nas minhas vísceras e palpei o meu fígado mundo e espremi os meus rins com as duas mãos e não vi uma ova. Daí que arranquei eu mesmo os meus olhos a unha e com um toco de vela lancei luz sobre os meus escuros profundos. Também nada encontrei. Foi só quando eu destampei minha cabeça oca e só quando arriei
os meus pensamentos com um caco de telha, que alguma coisa prateada reluziu, tímida e frágil, faísca de uma ideiazinha que assim de perto não dava um palmo. Não tive dúvidas, devolvi na hora, para que ganhe peso. Juro, ainda te peço, ideiazinha, te descamo, fatio impostas, te frito e com um limão te saboreio. Um copo que cai. Um burburinho interrompeu o bocejo daquela manhã, que já esticava os braços sobre o tampo de mármore na pia da cozinha. Assovios, vaias e protestos, tesouros latiam ferozes, acossando ainda mais o que já dominado, pano de prata, preso por 2 garfos em cada ponta. O café da manhã não será servido. Foi ele sim, faziam coro xícaras e seus respectivos pires. Ora, você foi o último a ser visto com as mãos nele, ontem à noite. Não se faça de santo, sudade. Agora está ele ali, no chão, aos caquinhos, com os braços na cintura, indignado. Brandava o açucareiro. O descascador de cebolas vertia um pranto ácido. O martelo de carne batia a cabeça na parede. A torneira pingava lastimosa. Todos naquela cozinha adoravam o copinho de cristal. Pertenceu ao avô Lionel. Não fui eu, juro que não fui eu. Desesperado, o pano de prata tenta livrar-se dos opressores. Joga essa flanela no liquidificador, gritou o saleiro. Ponham logo esse farrapo no micro-ondas. Chiava o bulho. A lixeira, língua preta de saco de lixo para fora. E a vassoura, com sua pazinha a cabresto, já iam recolhendo os cacos mortais quando se ouviu um pedido, ou melhor, uma ordem. Não alterem a cena do crime, advertiu a faca de churrasco e continuou. Deve haver mais utensílios envolvidos, disse isso, encarando o rabo quente. Esse, no mesmo instante, disparou, desabalada, correria e ligou-se a tomada. Um estouro, pânico. Eu sabia, sempre com o rabo preso, apontou a escumadeira. Se eu abrir o bicho, aí sim, a coisa pode pegar fogo. Ameaçou o velho fogão. Instalou-se novamente a gritaria. Ligou-se a batedeira. Panelas batiam suas tampas. Já sei. Chamem o desentupidor de pia. Quero ver se ele não vai falar, sugeriu a torradeira. Calma, prataria fina. Calma. Eu, como defensor de direitos dos panos, creio que é nosso dever ao menos ouvir o que tem a dizer esse pobre trapo. Intervém astuto o ralador de queijo. Mas antes que o pano conseguisse gemer alguma defesa, costuraram-lhe a boca e deram um nó em suas pernas, e já iam rasgá-lo ao meio, quando se meteu a colher de rasgá-lo ao meio, quando se meteu a colher de pau, acertando o fundo da panela de ferro, numa onda de pressão que deslocou o ar e o sentido de todos.
O som do gongo sacudiu a geladeira, que até o momento apenas observava, imóvel, sem demonstrar sentimento. Silêncio. Moveram-se todos na direção do armário aéreo. Este abria suas portas em câmera lenta, por onde fugiam reflexos do sol, que já alcançavam a janela vasculhante. Moveram-se todos na direção do armário aéreo. Este abria suas portas em câmera lenta, por onde fugiam reflexos do sol, que já alcançava a janela basculhante. Ela não havia sido levada para uma daquelas casas de antiguidades. Cochichou o funil. Não aparecia nem nos natais. Também pensei que já não tivesse mais aqui. Respondeu, boquiaberta, a frigideira. Nossa Senhora, desentupidora dos ralos, é ela mesma. Resmungou o coador, fazendo o sinal da cruz. A voz rouca e o sotaque português denunciavam. Era realmente a antiga travessa de porcelana, aquele que aqui está e nunca secou fora do escorredor. Que atire o primeiro resíduo de comida, profetizou a velha louça. Mas ele espatifou e o copinho do vô Lionel. Mas ele espatifou o copinho do vô Lionel. Isso nunca tinha acontecido antes. Apareceu-se a garrafa térmica. E essa, por acaso, é a primeira vez aqui que acontecem coisas que nunca tinham acontecido antes. Esse gajo está limpo. Não estão a perceber? E manteve. Trata-se de caso típico de copocídio. Soltem agora mesmo esse pano coitado. E quem ousar me desobedecer será condenado. A terceira gaveta, sentenciou a matriarca. Soltaram um pano todo amarrotado e voltou cada um à sua rotina. Já estava chegando a hora do almoço. Havia ainda muita coisa a ser feita antes de pôr a mesa, e eu nunca mais é que bebo vinho em jejum, antes de lavar os pratos. Ouçam todos, trago novidades, sensíveis e antenadas, abertas a opiniões alheias, seja à direita ou à esquerda, dispostas a qualquer comando, sempre muito fiéis aos nossos segredos. Ouve-se dizer que estão hoje sobrecarregadas, incrédulas e latejantes. Foi numa das suas dobras que primeiro vibrou o aviso. Logo retransmitido através do canal do tímpano. Cada parte terá que se doar um pouquinho mais, para o benefício do corpo todo. Pois agora elas suportam os fones de ouvido, as artes dos óculos e as alças das máscaras protetoras em simultâneo. Algumas ainda ostentam enormes brincos de argolas, pinces alargadores, tatuagens, sementinhas.
Morria de medo quando minha mãezinha alertava sobre nascer um pé de alface na minha orelha se eu não lavasse direito. Imagina uma salada audipônica. Não me surpreenderia se cultivássemos pequenas hortaliças em nossos canais auditivos, com um tanto de adubo que estamos ouvindo recentemente. Certeza de uma colheita farta, robusta e variada. Os empreendedores de plantão já se articularam por um novo mercado que promete dar o que ouvir: musculação articular, estética orelhana, design de lóbulos, depilação com álcool, mas o que promete ouvir, contudo, são as capas protetoras, com filtro de audição programados, modelos que vestem bem nas diversas situações do dia a dia, feitos de acordo com o evento, respeitam as medidas e o estilo de orelha de cada um. Por exemplo, uma grinalda em miniatura, cobrindo as orelhas, grinalda em miniatura, cobrindo as orelhas até os ombros para festas de casamento. Mini saia de jeans rasgado na orelha esquerda, jaquetinha de couro na direita para compor o look, abadá em orelha de abano no carnaval, combinando com a máscara e a coleção que vai virar febre, camisinha de força para os ouvidos. Imagina você, livre de toda a discrepância que navega por aí, em ondas sonoras. Só se ouve falar noutra coisa. Wilson, chego cedinho na minha ilha favorita. Sim, tenho uma extensão de mesa firme, cercada de telas, de onde zarpam todos os dias, remando teclas, as minhas melhores ideias. Gosto de vê-las sumindo na tiline do horizonte, a desbravar o infinito ciberespaço. Dou graças por não estar só. Quem não enlouqueceria sozinho em uma ilha com seus próprios pensamentos, ainda mais com as desses meus. O Wilson apareceu por aqui não faz muito tempo. Lembro que fazia tradicional frio de requear Cusco, mas tinha sol. Alguém deve ter aproveitado uma promoção de pocã e acabou deixando à deriva. Pobre Wilson. O risco iminente de um esmagamento rolando de um lado para o outro no piso gelado, até que esbarramos os dois. E foi um recíproco acolhimento. Daí por diante, passei a dividir a ilha com o Wilson. Ele chegou meio murcho, assim sabe, até desbotado, íntegro, porém um pouco machucado e oprimido. Percebi de cara que aquela triste por debaixo das cascas escondia um vício. E assim o batizei. Desenhei na caneta um par de óculos azuis, nariz e boca. Os cabelos fiz em vermelho. Sei lá, achei que ornava melhor. E foi assim que nasceu o Wilson. Meu colega, incentivador, confidente, conselheiro e lanche em potencial. Quem cruza pela nossa ilha pode achar estranho uma fruta
de olhos azuis e cabelos encarnados, discutindo gatilhos mentais, relacionamentos, política, futebol, economia, séries, literatura, cinema e outros tantos assuntos. Só não falamos sobre culinária. É que Wilson tem certo pudor em relação aos leguminosos. E hortaliças. Confidenciou que certa vez quase foi servido em um mix de saladas. Agora, de uns tempos pra cá, tenho percebido o Wilson um tanto irritadíssimo. Meu Deus, irritadíssimo. Obrigada, escritor José Alves Araújo. Bom dia pelo comentário. É que Wilson tem certo pudor em relação aos leguminosos e hortaliças. Confidenciou que, certa vez, quase foi servido em um mix de saladas. Como é que um óculos vai parar em um prato de saladas? Pelo amor de Deus. Agora, de uns tempos pra cá, tenho percebido o Wilson um tanto irritadíssimo. Perco a fruta, mas não perco o aforismo azedo, sem dar muito gomo pra coisa nenhuma. Não faz mais piadas com laranjas, a boca, um invertido, os dois pontinhos azuis, perdidos no nada. Poxa, Wilson, a gente é parceiro, cara. Já disse que podes contar comigo pra qualquer bagaço. Regue, fruta, digo fruta. Afinal, é sumo de tangerina que corre nesses bagos ou não. Não sei realmente o que houve. Não sei o que realmente houve. Se falei coisa que o ofendeu. Alguma piada que tenha deixado assim. Magoarei. Mas sei que me pagam por tempo e não sobra um segundo para ficar me martirizando. As relações são muito dinâmicas. Hoje em dia, além disso, a sobrevivência em uma ilha passa por tomar decisões rápidas, racionais e muitas vezes cruéis, na busca por espaço e alimento. Peço perdão, mas preciso confessar. Ontem comi o Wilson. O último tango. Conversávamos, Dona Marciana e eu, mais ela do que eu, durante o deslocamento do corpo de seu recém-falecido marido. Infarto fulminante do miocárdio até o cemitério de sua cidade natal, onde seria sepultado, quando comecei a redobrar a atenção no trajeto. A chuva aumentou bruscamente. Ouvia mais do que falava. Afinal, o que falar nesses momentos? Um olho na viúva, o outro na estrada. Fomos casados 45 anos, confidencia Dona Marciana. Nos conhecemos nos bailes que naquela época eram da primeira idade.
limpava as lágrimas com o lenço do falecido. Combinamos dançar juntos até ficarmos velhinhos. Isto, se meus pés suportassem as constantes pisadas que ele me dava. Atrapalhava-se em alguns ritmos, sabe? Ele sorriu chorando e continuava, também juntos, nos despediríamos da vida. Ele não podia ter feito isto, não podia. Um breve silêncio, onde a chuvarada lamentou mais alto que a viúva, e o rádio ligou-se sozinho. Baixar o volume até conseguir, mas desligar o aparelho impossível. Dona Marciana pediu que eu aumentasse imediatamente. Nossa moça, é ele, querendo dançar comigo. O som aumentou sozinho. Meu corpo congelou de imediato. Catei a foto dos meninos que levo grudado no painel e me agarrei numa ladainha sem fim para todos os santos, uns nem tanto, que me vinham à cabeça. As últimas coisas que me recordo antes de tudo começar a girar e sair faísca foram as luzes aparecendo no retrovisor, seguidas de uma forte pancada, soltando o caixão, que num golpe único na nuca apagou Dona Marciana. Daí em diante foi uma mistura de vidros quebrando, com latas lixando no asfalto, a foto escapando da minha mão, e tudo girando, e até o completo silêncio. E frio, muito frio, a chuvinha continuou o choro. Fui o único a sobreviver nesse acidente. De todas as santidades a quem supliquei, algum intercedeu por mim. Agora, o que mais me emociona no ocorrido foi ver a cena do casal de defuntos despojados na grama, como num passo de tango. Entrelaçaram-se os corpos, o braço de um na cintura do outro, rostos colados, e dava mesmo para ver o sapato do marido pisando no pé da Dona Marciana. Arrebatamento. Algemado, aprovado, estatelado, de bruços no asfalto, despido, pés atados, mãos na cabeça, um ferimento na asa esquerda, o Black Power branco encharcado de suor. Um pelotão isola o local e imobiliza o suspeito, sob protestos de alguns passantes. É só uma criança, covardes, prevalecidos, motoristas incrédulos. Diminui a velocidade para melhor ver a aberração. Forma-se um pequeno congestionamento. Todos chocados com o episódio que descrevo aqui. São 5 militares averiguando diretamente a cena. Um deles aponta a metralhadora para a cabeça do elemento. Daqui parece mesmo uma criança. Pelo menos tem o físico de uma criança. As mãozinhas, a bundinha exposta, as bochechas gorduchas, quentes de aflição, constrangimento. Não chora, nem tenta argumentar com o pessoal de farda. Vez que outra olha para o céu e faz uma prece numa língua que não é a dos homens.
Escoltados por batedores da polícia do exército, o caso foi conduzido até a base militar. Apenas generais e oficiais superiores puderam ver o elemento através de uma parede de vidro. Os objetos encontrados foram dispostos sobre a mesa para apreciação depois de um longo período de observações e silêncios. O marechal, sujeito sucinto, corpulento, metido atrás de um bigode espesso, ao manusear as setas, fere o dedo na ponta de uma delas. No mesmo instante, encantado, vira-se para o major. Agarra-o com força pelos ombros e beija-o na boca demorada e apaixonantemente. Após o sinal, deixou seu recado. Um telefone antigo, desses com o fio, disco seletor e tudo. Naquela manhã, quando despertei de sonhos intranquilos, tudo estava vazio e mudo. Nada nas paredes, nenhum móvel, tapete, geladeira, nada. O único objeto na casa era um telefone antigo, disposto no chão da sala. O sol, ainda desdenhado, derramava sobre o aparelho uma luz tímida, recém-desperta. Você tem direito a uma ligação. Pato assado. Era o que dizia o bilhete, manuscrito em um pedaço de papel, preso ao discador. Premi os meus olhos piscos e pude ler melhor. Você tem direito a uma ligação para o passado. Levou alguns segundos até cair a ficha. Mas que baita oportunidade. Aquela era uma espécie de portal místico via Embratel. Só uma ligação. O gênio da lâmpada, salvo engano, realiza 3 desejos, não é? Agora começaram com essa de racionar milagres. Estava demorando. Bom, com uma ligação usando as palavras certas, dá para resolver muito trauma do passado. Precisa ser um telefonema estratégico para alguém que de lá consiga desatar alguns nós cegos e pode deixar recado, será? O primeiro desafio foi lembrar o primeiro dos telefones. Recordo de uns dos 2 ou 3 do tempo em que as linhas eram presentes de casamento, porém só me vem à memória o número do sapateiro, nosso vizinho, e o da locadora de fitas. VHS. Aviso ou não aviso que no futuro eles não têm o futuro. E mais, põe o DDD, acrescentou. 9. O passado aceita a ligação a cobrar tudo. Apenas uma ligação e uma vida inteira para passar ali. Difícil. Fiquei nesse dilema até a lua espiar pela janela. Foi quando me ocorreu a melhor ideia. Claro, como não pensei nisso antes, uma ligação que vai me colocar direto em contato com o meu passado. Respirei fundo, engoli a coragem no ser e disquei. 138. Paramos por aqui na página 34. Se você gostou dos poemas, se você quer ler a continuação do livro do autor Thiago Maria, o livro Sem Vergonha, Crônicas com e Sem Noção, você pode estar adquirindo pelo link que eu vou deixar na descrição.
ok? E eu também vou deixar o arroba do autor, que aí você pode Você pode entrar no perfil dele e tentar comprar com ele mesmo, para você receber o autógrafo, o livro autografado. E é isso. Tenham todos um ótimo dia.